Seja bem-vindo a mais uma aula sobre a matéria Missão Transcultural. Seja bem-vindo, nós hoje estaremos falando sobre o processo da mudança cultural e ética na comunicação do Evangelho. Esse é um tema bem controvertido, um tema provocativo, vou te dizer por quê. Porque, na verdade, existem alguns pressupostos tanto na mídia, na sociedade, quanto até em algumas obras missionárias, de que o missionário ele não pode intervir na cultura. Ele não pode intervir na cultura. Então, os antropólogos, a grande preocupação deles é de que a ida de um missionário para um campo, ela provoca mudanças na cultura. E quando a gente começa a ouvir essas perguntas, a gente fica indagando. A presença do missionário vai ou não vai mudar a cultura? Ela vai ou não vai influenciar a cultura? Por exemplo, considere a situação que aconteceu há alguns anos atrás de um missionário que foi trabalhar entre os índios. Ele chegou lá e ele descobriu que existia no meio daquela cultura o infanticídio. As crianças eram, quando elas tinham algum problema físico, ou se nasciam gêmeos, uma delas era colocada no canto de um determinado lugar da floresta para ser devorada por insetos ou por animais ou morrer de fome. Era assim que se fazia. E a missionária, ao ver aquela situação, ela adotou uma criança que foi deixada para morrer. E quando isso veio para a mídia, rapaz, isso gerou um problema muito sério. Fantástico. Veio em cima, antropólogos discutindo essa questão da intervenção, se é lícito ou se não é, eticamente correto, essa coisa toda. E fica para você, qual é a sua resposta? A missão transcultural, ela mexe ou não mexe com a cultura? E, ao mesmo tempo que nós devemos entender de uma forma muito clara de que o alvo do missionário, um missionário preparado, ele vai ter um cuidado muito grande para intervir o mínimo na cultura para onde ele está se dirigindo. Óbvio, o evangelho ele é supracultural, ele é transcultural, né? Ele é acultural, e ele transcende tudo isso, mas ao mesmo tempo também o evangelho é contracultural. Deixa eu tentar explicar um pouquinho isso aí, né? Quando a gente vai trabalhar essa questão da discussão sobre o processo de mudança cultural e a ética da mudança cultural, né? A primeira coisa que eu queria abordar com vocês é sobre a beleza da cultura. Todos nós precisamos aprender a respeitar as culturas divergentes por uma razão simples. É que cada cultura apresenta traços muito bonitos dessa criação humana, né? E isso pode ser entendido quando você estuda um pouquinho melhor uma doutrina fundamental do cristianismo, que é a Imago Dei. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, na essência do ser humano, nós podemos ver racionalidade, nós podemos ver sociabilidade, nós podemos ver moralidade, nós podemos ver criatividade, nós podemos ver espiritualidade, porque isso faz parte essencial da antropologia humana, né? E de forma especial da antropologia judaico-cristã, né? Agora, o conceito da total depravação que acontece na doutrina, ele precisa ser entendido, porque a reforma defende o princípio de que todos os seres humanos, eles são caídos, e toda a raça humana sofre essa depravação total da natureza. E essa é uma das doutrinas fundamentais do calvinismo, né? Quando você vai estudar a Tulipe, que são 5 pontos cardeais do calvinismo, a primeira delas é total depravation, ou total depravação, em que você vai então analisar o fato de que o ser humano, ele é um ser em queda. E todas as suas expressões artísticas, culturais, musicais, né? Em tudo isso, a forma como ele lida o dia a dia, com dinheiro, com recursos, com bens, tá ali presente. A luta, a ambição, né? A disputa, sempre estão presentes ali na natureza humana.
E talvez seja essa a questão essencial para a gente poder entender quando a gente vai estudar a Reforma. Lutero, que era um músico, porém, ele via algumas coisas muito interessantes sobre a beleza do ser humano, mesmo nessa total depravação. Lutero fez uma afirmação uma vez, pelo menos é atribuída a ele, perguntando o seguinte: por que o diabo tem que ter todos os bons tons? Lutero era músico e era teólogo. E ele percebia que pessoas que não eram cristãs também possuíam uma dimensão artística que beirava genialidade, como Mozart, né? Mozart, é óbvio que Mozart veio depois, né? De Lutero, mas Mozart era um cara genial, mas Mozart não era crente, né? Beethoven era um cara genial, mas não era crente, né? Então, quando você vai estudar, você percebe essa genialidade, essa criatividade, essa arte presente em cada cultura. Então, nós precisamos entender o conceito da total depravação. O conceito da total depravação, ele não nega o homem criado à imagem e semelhança de Deus, mas ele fala que o homem, a vontade dele está corrompida e que o homem não vai em direção a Deus e que a inclinação do homem, a disposição do homem é para o mal. E a gente pode perceber isso aí nas guerras, conflitos, ambições, né, disputas constantes que a humanidade apresenta. Só o fato de termos 2 grandes guerras mundiais no século XX já mostra para nós essa coisa de que algo vai mal na natureza humana. Alguma coisa está errada. Mas mesmo Calvino, cuja doutrina essencial ela é a total depravação, Calvino nunca defendeu o fato de que o homem caído não apresenta virtudes. Não, pelo contrário, ele é muito enfático em dizer exatamente isso aí, de que mesmo um homem caído, um homem absolutamente caído, ele é um homem que apresenta sinais da graça de Deus, né? Embora, ele diz assim, embora haja lapsos em sua conduta moral, os homens possuem caráter recomendável conforme o ponto de vista humano, por meio do próprio zelo da sua honestidade, e tem dado prova de que há alguma retidão em sua natureza. Isso é Calvino falando. O que ele está dizendo é que, embora os homens sejam pecadores, eles manifestam a imagem Dei, embora de forma imperfeita. Os homens não são tão maus quanto podem ser, por causa da graça restringente, que ele chama graça restringente de Deus na natureza humana. Então nós precisamos entender exatamente isso aí. O R.C. Sproul, um teólogo reformado, ele afirma uma coisa interessante, diz que talvez a gente devesse mudar o termo total depravação para radical depravation, depravação radical, porque ele fala que a depravação radical fala que o problema nosso do ser humano é raiz. Na raiz, o homem ele é distanciado de Deus. O homem, o coração dele é enganoso, ele é corrupto, né? Então, na raiz dele, tudo que ele faz, mesmo as coisas mais bonitas que ele faz, a generosidade, a solidariedade, né? Mesmo nisso, a intenção dele é o culto a si mesmo, né? O homem faz isso para autopromoção, ele não faz isso para glorificar a Deus. O propósito dele não é a glória de Deus. Então nós precisamos entender que toda cultura, ela possui beleza. Beleza. A cultura brasileira, com suas expressões artísticas, possui muita beleza. A cultura indígena, com suas expressões artísticas, possui muita beleza. A cultura dos nepaleses possui muita beleza. A cultura africana possui muitos aspectos belos da sua musicalidade, criatividade, arte, essas coisas todas, né? Por outro lado, nós precisamos entender a perversão da cultura. Porque o homem, ao se afastar de Deus, ele perverte e contamina tudo aquilo que ele vai tocar. Se você quiser entender um pouquinho mais disso, existem 2 livros do Dr. Francis Schaeffer. Morte da Razão e o Deus que Intervém, um comentário da Morte da Razão, quando ele tenta mostrar a decadência na filosofia, na música, na arte, né? Na arte cênica, no teatro, no cinema, nas expressões artísticas, artes plásticas,
Então ele vai mostrando como é que o pecado foi assumindo esses lugares. E se você quiser entender um pouquinho da perversão da cultura, deixa eu só citar um texto aqui para vocês de Vinícius de Moraes, que é uma música que ele fez com Baden Powell. É uma música lindíssima. Eu então quero citar só um pedacinho dela para você perceber que coisa interessante. Olha que musicalidade, olha que coisa refinada, que poesia refinada. Olha esse texto musical aqui, como o Vinícius consegue colocar de forma tão artística, tão linda a frase. Ele diz assim: o homem que diz dou não dá, porque quem dá mesmo não diz. O homem que diz vou não vai, porque quando foi já não quis. O homem que diz sou não é, porque quem é mesmo é não sou. O homem que diz tô não tá, porque ninguém tá quando quer. Fantástico, né? Eu acho fantástica essa harmonia, essa métrica, e a música é muito bonita. Só que quando você vai avançando na música, e o título dela já é de horripilar, é o Canto de Ossanha, falando dos deuses da macumba, Canto de Ossanha. Aí ele fala, coitado do homem que se envolve nos braços de Ossanha. Aí ele vai falar, né, da paixão de Ossanha e tal. Olha que coisa louca. É o que eu chamo da perversão da cultura, mesmo essa estrutura poética, refinada, né, a melodia da música maravilhosa, você vai perceber que a glorificação aqui não é de Deus, mas é de uma entidade da Umbanda. E dessa forma nós vemos a mancha do pecado e da idolatria presente em tantas outras dimensões artísticas. A cultura, portanto, ela se presta às expressões artísticas na sua cosmovisão, mas para a promoção do homem, muitas vezes para o distanciamento de Deus. E a Bíblia demonstra isso claramente, logo nas primeiras páginas. Por exemplo, em Gênesis 4, 27, a Bíblia fala que Caim edifica a primeira cidade da Bíblia. Mas olha lá o que diz. Isso envolve arquitetura, isso envolve arte, engenharia. Caim, abre aspas então, Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Qual é o propósito da cidade? De toda a arte que ela tem, de toda a arquitetura que ela possui. A promoção do nome da família, a glória da família. A cidade, então, uma expressão artística, uma das primeiras manifestações de arquitetura, torna-se ali uma forma de promoção do nome de Caim e dos seus descendentes. O mesmo nós vamos ver em Babel, que Babel foi uma construção artística, de uma obra de engenharia impressionante. Disseram os homens, vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus. E eles fizeram isso para glorificar a Deus? Não. Basta você ler Gênesis 11:4 que vai dizer lá. E tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos mais espalhados por toda a terra. Está percebendo? A cidade de Babel foi construída para competir com a glória de Deus, para tornar o nome dos seus cidadãos célebre, para expressar o orgulho humano. Assim tem sido desde a criação, desde o princípio. Vamos aos fundamentos da cultura. É possível afirmar que a cultura se estrutura sobre dois aspectos. Primeiro, é o controle da natureza. Isso vai se manifestar na forma como o homem usa ferramentas, constrói casas, aldeias, constrói palácios, manipula e interage com a natureza. Segundo, no desenvolvimento das formas de organização social. 4 aspectos demonstram como a cultura fundamenta seus padrões sociais. Primeiro, na criação de instituições, valores e costumes, que é o que a gente chama de estruturação das leis, dos governos, dos tribunais, das famílias, dos costumes, né? Segundo, crenças, como as pessoas concebem o sobrenatural, o místico, o sagrado, Deus, realidade, significados, mitos, ritos, simbologia, essas coisas todas. Terceiro, valores, o que se torna verdadeiro, normativo, quais são as regras, conceitos estéticos, por que uma pessoa diz isso é certo ou é errado,
Por que que as pessoas dizem moralmente isso é ruim ou isso é bom? Isso é o ethos cultural que é construído. Toda cultura possui valores que apontam para aquilo que é certo ou errado, deve ser feito ou não deve ser feito, né? E muitas vezes, porém, quando você vai observar a tendência da cultura, a cultura está se distanciando do propósito de Deus. E, em quarto lugar, os costumes, que são os comportamentos, os relacionamentos no trabalho, alimentação. E aí você vai ver a luta pelo poder, aí você vai ver aí o homem instrumentalizando a mulher, você vai ver aí a guerra sendo formada, né? O canibalismo, né? Essas distorções todas que vão acontecendo na história, ou essa autofagia que acontece também na competição de um Estado arrebentando com o outro, de um país rico que oprime o pobre, né? De pessoas ricas que destrói a beleza das famílias por causa da sua ambição desmesurada, né? Então, nós podemos definir a cultura como padrões seguidos por determinados grupos e seus sistemas integrados de instituições, crenças, valores e costumes. Toda cultura, ela vai se solidificar, ela vai criar uma certa homogeneidade. Ela possui um conjunto de padrões aceitos e normativos, né? Sejam esses padrões escritos ou não, mas eles estão ali presentes. Eles podem ser declarados abertamente ou podem ser subtendidos, né? E apesar dessa homogeneidade, culturas também, elas surgem alguns problemas na própria cultura. Por exemplo, dois aspectos que você pode pensar aí. O aspecto da subcultura e o aspecto da contracultura. O que é uma subcultura? Subcultura é uma expressão cultural que se manifesta com variações completamente distintas ou parcialmente diferenciadas, né? Normalmente esses grupos formam minorias e pela sua forma de pensar e nem sempre são aceitos no grupo social. Nós podemos encontrá-los em guetos sociais, ideologias, formas religiosas, são as subculturas, né? Por exemplo, se você vai para a cultura urbana hoje, né, de cidades maiores, você vai encontrar ali a cultura daqueles que gostam de se vestir de negro, né? Aqueles que gostam de coisas bizarras, né? São as culturas dos que vão para cemitérios, né? Aquelas culturas bizarras, de gente que desenvolve determinadas coisas, né? Existem culturas hoje, subculturas hoje presentes nos avatares que se constroem, na aproximação da internet, gente que se identifica, né? Ideologicamente, politicamente, ou na forma de vestir, agressiva ou não, né? Você vai encontrar várias subculturas, né? Estamos aí falando do Antifas agora, né? Do Black Blockers, que surgiram há pouco tempo atrás, são subculturas, né? Os hippies surgiram como subcultura, né? E vai surgir essas subculturas aí, né? Segunda coisa que você vai encontrar aí, né? Nessa cultura é a contracultura, né? É uma oposição, a contracultura é uma oposição à cultura vigente. Ela se torna agressiva e se opõe ao status quo, questionando a cosmovisão e lutando contra valores estabelecidos pela cultura. A contracultura, dentro da cultura, constrói uma outra leitura da realidade e torna-se subversiva na sua essência. E é daí, dessa contracultura, que surgem os vilões e surgem os heróis, né? E nós podemos encontrar isso aí muito presente e gerando, às vezes, conflitos permanentes, né? Uma cultura, portanto, ela une ou divide gerações. Ela une porque se comunica através de ritos, de iniciação, de povos anímicos ou tribais, transmissão oral, mitos, né? Os mitos são construídos exatamente para manter uma certa homogeneidade na cultura. Agora, quando essa cultura é colocada em xeque, transforma-se num ponto de luta e dissensão, trazendo separação, luta pelo poder, rupturas e até mesmo morte. E o novo aí se torna uma ameaça, né? Então, julgando a cultura. Em geral, nós temos muita dificuldade de julgar a nossa própria cultura, porque o conhecimento cultural de uma sociedade não se estrutura, não se apreende através de ensino, não é filosófico, não é pedagógico, não é na forma que nós pensamos. Uma cultura, ela é formada visceralmente, ou, se você me permitir uma divagação, osmoticamente. Por quê?
Porque quando você percebe, você já está na cultura. Um menino que nasce dentro de um contexto cultural, uma criança, uma menina, eles não têm conflito com a cultura. Eles vão crescendo pensando daquela forma, né? E vão agindo dessa forma. E vão vivendo dessa forma, tá? Então, eles não têm capacidade de julgar a cultura. Quando você tem uma família, essa família tem uma forma cultural, é uma forma social, né? E ela pensa de um determinado jeito. Às vezes a família ela é muito cuidadosa com o dinheiro ou muito avarenta, e os filhos crescem pensando assim também, ganhar, acumular. Às vezes você tem culturas também familiares em que as pessoas não se preocupam com isso. Então, a cultura vai se construindo aí, né? E nós precisamos entender. Silas Lima, que é um antropólogo da Missão Transcultural, da Missão Novas Tribos, ele fala que um dos grandes problemas que nós temos ao tentar contextualizar a mensagem dos povos indígenas, que nós acreditamos que eles concordarão com determinadas verdades quando transmitimos conceitos abstratos de teologia sistemática, que ele chama de sincrônica, quando na verdade os indígenas apreendem melhor quando a verdade do evangelho é comunicada no outro nível, no que ele chama de o nível experimental e o nível vivencial. Então, ao lidarmos com culturas diferentes, nós enfrentamos dois problemas. Primeiro, não conseguimos ver as falhas da nossa própria cultura, porque julgamos as outras pessoas a partir da nossa cultura, estamos certos de que esse é o procedimento correto, né? E, em segundo lugar, nós tendemos a nos assustar ou até mesmo nos escandalizarmos quando procedimentos incomuns da cultura, da outra cultura, são percebidos por nós. Então você vai ali naquele lugar e você percebe uma cultura agindo de uma forma completamente diferente. Então, o que eles estão fazendo? Qual é o propósito dele? Se você quiser ler bons textos sobre isso aí, tem alguns livros que ajudam a compreensão. Por exemplo, O Homem de Chapéu de Couro, do Paul Long, missionário aqui na nossa região, Centro-Oeste. É um livro interessante para ele poder entender um pouco de cultura. Ele conta, por exemplo, que chegou no meio dos pigmeus da África e o chefe dos pigmeus, querendo muito ser simpático com ele, chegou à tardezinha e ele falou: olha, eu quero deixar a minha mulher para dormir contigo. Porque na cultura dos pigmeus, a honra seria dar a mulher dele para dormir com outro homem. Aí ficou aquele clima tenso. O missionário está ali dentro da cultura. E agora, como é que é? Aceita ou não aceita? E aí, quando houve uma reticência da parte dele, o pigmeu chefe disse para ele: o senhor precisa aceitar, porque se não aceitar é uma afronta para nós e os nossos deuses vão nos matar. E aí, como é que você faz? Deus deu uma graça muito grande ao Paul Long, que ele virou para ele e disse assim: eu não posso aceitar, por uma razão muito simples, é que na minha cultura, se eu aceitar, o meu Deus me mata. O meu Deus me mata. Então, olha como é complexo, né? Então, uma cultura se expressa através de vários elementos, de provérbios, muito do nível cultural de uma sociedade, ele é construído em cima de provérbios. Provérbios refletem a compreensão das pessoas, das coisas, né? No Brasil, cavalo dado não se olha o dente. Um reflexo interessante da cultura. A cultura também se estrutura em cima de mitos. Povos criam símbolos, magias, mitologias, há assuntos que são tabus e revelam muito da cosmovisão e religiosidade de um povo. E mitos, na sua essência, são histórias que não são reais, mas são narradas como verdadeiras, para se transmitir conteúdos subjacentes da cultura e seus símbolos. Se você quiser aprofundar um pouco disso aí, tanto Jung quanto Freud exploraram profundamente a psicologia humana através dos mitos milenares que foram construídos nas culturas antigas, principalmente na mitologia grega. Se você quiser ler livros sobre esse assunto aí, Jordan Peterson escreveu um livro, meus filhos me deram esse livro há tempo atrás, um livro quase impossível de ler, mas ele trabalha essa questão de mito dos símbolos, né? É um livro bem pesado. Mas a sociedade também se estrutura em cima dos contos populares. Esses contos servem para estruturar o pensamento e comportamentos, trazem lições éticas, trazem julgamentos,
apontam para a forma de julgar e pensar, mostram os riscos de assumir determinadas coisas. Então, as histórias que nossos pais nos contam, que vieram dos avós, essas coisas todas, é uma forma de estruturar o pensamento, né? A arte, seguramente, a arte é a forma mais profunda de arraigar a cosmovisão de um povo. E também para realizar mudanças duradouras e revolucionárias. Por exemplo, a música. Já pararam para pensar o poder que a música tem para fixar valores, fixar crenças, e faz isso com muita eficiência. Por isso que quando a gente canta na igreja, a gente precisa pensar o que a gente está cantando, né? Pensar se assim, que nós estamos cantando reflete a teologia bíblica, né? Tem muito cântico aí que não dá para você cantar, não. Ele é perigoso, ele cria umas promessas que a Bíblia nunca deu, né? Bem, a cultura tem o poder de governar as ações comunitárias, o sistema judiciário, vai tentar regular e moldar a atitude do cidadão, por isso que você tem alguns países aprovam o divórcio, outros países não aprovam, alguns países, se alguém roubar, ele vai ter uma mão cortada, outros países, se você se envolver tiver um caso de incesto, você morre. Então, outros países julgam com relativa flexibilidade essa questão. Alguns países são poligâmicos, aceitam poligamia, outros não, né? A questão do aborto, para uns é aceito ou não. Por quê? Porque a cultura vai governar as nações, né? Reflete também o estilo de vida de uma determinada raça. Alguns povos primam por esportes agressivos, para demonstrar força, coragem, intrepidez, agilidade, ou até mesmo para impressionar o sexo oposto, né? E apesar de toda a solidez para se construir uma cultura específica de um povo, né, nós precisamos lembrar que culturas levam milênios para serem construídas, né? E elas são importantes, né? Porque elas constroem identidade, elas trazem segurança e elas trazem dignidade. Então a cultura está aí para isso aí, né? Mas, mais uma vez, eu queria aqui tentar concluir, porque o tema nosso aqui agora é o processo da mudança cultural. Deixa eu voltar lá para a pergunta inicial. E aí? O Evangelho pode ou não intervir na cultura? Deve ou não intervir na cultura? O princípio missiológico é simples, mas ele precisa ser observado criteriosamente. O princípio é o seguinte: o Evangelho não quer mudar cultura. Naquilo que é cultura, reflete verdades de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve acerca dos gentios, um texto que para mim é um dos textos mais complexos que nós temos na Bíblia, é o texto de Romanos, capítulo 1, quando ele vai falar dos gentios que sem lei, eles agem de conformidade com a lei de Deus. Bem, é um texto enigmático, não é? Mas olha o que ele fala assim, né? Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem, por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de leis para si mesmos. Estes gentios mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que os gentios possuem o que Jung chamaria de inconsciente coletivo, de um arquétipo de valores. E eles têm a norma da lei escrita na mente deles. E é por isso que eles mutuamente se acusam e se defendem. Porque na medida em que essa ética ela é desvirtuada, ela foge do pensamento de Deus, essa ética ela começa a gerar acusação. Entendem o ponto? A cultura, a obra missionária, ela não deve intervir quando a cultura, mesmo a cultura que nunca teve contato com o Evangelho, com a fé judaica e cristã, mesmo quando essa cultura nunca teve nenhum conhecimento dos profetas, você não pode intervir nessa cultura. Porque há beleza na cultura, há arte na cultura,
E nem toda expressão artística, ela é pecaminosa. Mas o que acontece? Quando o evangelho penetra no coração do homem, verdades do evangelho também começam a desconstruir determinados pressupostos. E aí surge o que nós chamamos de contracultural. O evangelho, ele é contracultural. O apóstolo Paulo fala: não vos conformeis com esse século, mas transformai-os pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a cultura cristã, ela vai colocar em xeque comportamentos éticos, compreensões religiosas, mitos e lendas. O evangelho vai desconstruir, não tem jeito. Um dos caras que eu já citei numa aula anterior, Cléo Padilha, membro da minha igreja, nasceu na tribo Macuxi, em Roraima. Ele uma vez me disse uma coisa muito interessante. Ele disse: Samuel, as pessoas ficam lutando para que o evangelho não chegue nas tribos, porque vai desconstruir cultura e tal. Rapaz, a nossa cultura, a cultura Macuxi, ela é dominada por entidades e espíritos malignos. Nós vivíamos constantemente sob medo do pajé. Nós éramos escravizados às nossas superstições. Então, quando o evangelho chega lá, vai ou não vai intervir? Ah, não, mas eles têm a cultura aqui de que o filho deficiente deve morrer. Deixa de ser a cultura evangélica deveria ou não? Foi assim que agiu Hudson Taylor quando viu a prática do sati? Quando ele viu que as viúvas eram levadas para serem queimadas vivas no sepultamento do marido, ele devia ou não devia intervir na cultura? Então, percebendo, nós precisamos compreender que o evangelho traz transformação. Samuel Escobar, no artigo Missão Cristã e Transformação Social, afirma, aí abre aspas, Jesus não entendia sua missão e seu trabalho separado da iniciativa divina que está em ação no mundo. A palavra de Deus entra na história humana, se torna história e marca a história. A presença de Jesus no mundo é uma presença transformadora, sanadora, desafiadora, inquietante, que convoca para mudança radical e entrega. Isso gera transformação pessoal e consequências éticas. Ele precisa sair da sua miséria opressiva, rompendo com o fatalismo do ambiente. Esta é a base de um processo de transformação social geral que surge pela nova fé em Cristo. Então, meus queridos, o Evangelho é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê. Quando o Espírito Santo age na natureza humana, deve-se esperar, sim, resposta de arrependimento, de mudanças e de transformação. E isso se aplica diretamente também à cultura. O Evangelho, ele provoca transformações na alma humana, mas ele provoca também transformações na sociedade e na cultura. Que Deus te abençoe. Espero que essa palestra oriente a sua vida e o seu coração. Fique da paz. Deus te abençoe.